Olá, meu nome é Tessalo e eu sou líder do Ministério de Missões daqui da igreja. E eu estou aqui no bate-papo missionário com o pastor Abraão, Cléo, pastor Valmir e Edilene. E eu gostaria de iniciar esse bate-papo fazendo uma pergunta. Pastor Abraão, a IBAN é uma igreja missionária? Olha, Tessalo, eu acho que ela está sendo e acho que ela ainda será. Não se pode pretender que uma igreja já seja missionária, porque a gente pode achar que está desenvolvendo um bom trabalho e ainda não está consolidando esses trabalhos. Eu entendo que um bom projeto missionário é dividido em 4 fases importantes, que são o início, a ascensão deste projeto, a consolidação e depois a finalização de etapas. Então nós podemos estar vivendo etapas diferentes em áreas diferentes. Creio que nós estamos aprendendo a fazer missões e o tempo todo estimulando a igreja a se enxergar como uma igreja missionária, como uma igreja que precisa avançar o reino de Deus fora das 4 paredes, fora do parâmetro da igreja, alcançando gente de todas as localidades possíveis e prováveis. Muito bom. Falando um pouco de uma das fases, vamos falar um pouco do início. Cléo, me conta aí como é que foi o início da missão aqui na Bahia. A Missão Pescadores nem sempre teve esse nome, né? Ela era muito conhecida como MEAP, mas ela no meio do caminho passou para a Missão Pescadores. Me conta um pouco como foi o início desse projeto que começou há 27 anos atrás. Nós chegamos aqui na Bahia recém-casados como missionários da MEAP, essa missão evangélica de assistência aos pescadores. Fomos enviados de São Paulo para Salvador. E aí começamos a trabalhar no litoral da Bahia, evangelizando as pessoas, falando do amor de Deus e formando igrejas. Quando nós estávamos começando o trabalho de evangelização, nós percebemos que haviam muitas carências, não só espirituais, carências materiais, principalmente nas ilhas, quando a gente ia pregar o evangelho e as crianças estavam chorando, com fome, tinham comido às vezes no dia anterior e naquele dia não tinham comido nada ainda. E nós tínhamos alimento no nosso lugar onde dormíamos, às vezes uma barraca no barco, mas naquela casa a gente via que não havia nada. Então, orando e pensando como podíamos cuidar daquela família, também suprindo essa necessidade material, pensamos em alimentar as crianças, porque se nós tirássemos as crianças daquela família para um projeto, para um lugar, para uma casa, e dessemos algum tipo de alimento para elas, nós já ajudaríamos aquela casa. Então assim começou o trabalho de creches, que nós chamávamos creches da MEAP. Alugamos uma pequena garagem na vila de Boipeba e começamos a alimentar 15 crianças. E era só o almoço que dávamos. As famílias cristãs, haviam 5 mulheres crentes naquela vila, e essas mulheres traziam cada uma marmita, e nós dividíamos aquelas 5 marmitas entre as 15 crianças. Foi assim que começou todo o trabalho missionário nesses projetos sociais. A gente sabe que todo projeto no início é muito desafiador, e a gente conta muito com a graça de Deus e com a fé para que esse projeto vá adiante. Eu estou aqui com o pastor Valmir, que é obreiro em Simões Filho, junto com sua esposa Thelma, e eu queria também saber como é que foi o início do projeto, como tudo começou, aquele sonho do início. Me conta um pouco sobre isso também. Olha, quando nós chegamos no campo missionário em Simões Filho, nós observamos que existiam muitas famílias naquele lugar que precisavam da nossa visita, né? Não apenas esperar que elas chegassem na igreja. E nós começamos a visitar as famílias para conhecer um pouco das suas histórias, como elas viviam. E a partir disso aí, nós começamos a compreender suas necessidades, tanto material como espiritual e emocional, né? E começamos a conversar um pouco com essas famílias. E neste bate-papo, neste diálogo, nessa aproximação, nós temos visto pessoas se rendendo aos pés de Cristo. E as crianças, quando nós começamos com 32 crianças, hoje nós estamos com 72 crianças. E essas crianças têm influenciado suas famílias, os seus pais, que têm se rendido aos pés de Cristo. E isso para nós é motivo de muita alegria, de muita felicidade. A gente sabe que nem só de início se forma um projeto, mas a segunda fase que o pastor Abraão falou é a ascensão. E eu quero saber um pouco sobre agora a ABM. Edilene, me conta como foi essa parte de ascensão. O início já foi implantado, agora nós estamos na fase de ascensão. A ABM, que é a Associação Beneficente Metropolitana, ela começou
com um projeto que também tinha como modelo a Missão Pescadores hoje, né? A antiga MEAP. Então, no início, começou aqui na IBAM, com 22 crianças, né, e que dos moradores do Bate-Facho. A gente visitou essas famílias e vimos também essas carências que Cléo falou, materiais, carências emocionais também. E aí nós trouxemos essas crianças para aqui, para a IBAM. Então, a IBAM abraçou esse projeto. E agora, com a ascensão, nós já temos hoje 149 crianças no nosso projeto. Elas ficam conosco no contraturno da escola, chegam lá, almoçam conosco, tem o lanche da tarde, fazem reforço escolar, esporte, música, aula de informática. Então nós temos assim uma equipe muito grande de voluntários, mais de 89 voluntários, entre psicólogos, médicos, né, pessoas que estão ali nos auxiliando, nos ajudando para que esse trabalho tenha crescido cada vez mais. Muito bom. Pastor, pensando ainda nessa segunda fase, a fase de ascensão, me conta como foi essa fase na Missão Pescadores. Olha, Tessalo, cada fase dessa é uma fase interessante, uma fase nova para nós. Eu costumo dizer que esse projeto missionário é um projeto que é dado para leigos. Nenhum de nós, quando iniciou esses projetos, tinha ideia do que ia acontecer. Quando nós começamos o projeto Entre Pescadores, há 27 anos, a gente não imaginava que ele ia chegar no ponto que chegou hoje. Assim como eu não posso imaginar o que é que Deus vai fazer com esse projeto no futuro, qual a dimensão dele e qual o longo alcance dele. Mas nós, obviamente, imbuídos de muita paixão, nem sempre muita habilidade. Você lembra que no início de um trabalho a gente tem muita paixão, mas não tem habilidade. Com o passar do tempo a gente adquire mais habilidade e corre o risco de perder a paixão. Depois a gente vai consolidando isso com lideranças maduras que vão se aproximando, que vão formatando este trabalho, tornando ele um trabalho mais efetivo. Então nós nos lançamos a fazer coisas que a gente não imaginava que dariam certo, né? Nós iniciamos uma creche, como o Cléo falou, numa sala pequenininha, emprestada, quente. Não tinha nada. Com comida emprestada, com comida oferecida ali pelos moradores. Então, nada disso a gente sabia como é que ia se transformar depois numa creche. Quando você chega hoje e você vê os prédios construídos, quanto esforço teve naquilo ali, quanta gente foi trabalhar lá voluntariamente, quantos irmãos contribuíram para isso. Nós estamos encabeçando uma visão e as pessoas, de uma certa forma, que vão ser este corpo de Deus para fortalecer o trabalho, elas precisam confiar nessa liderança, elas precisam acreditar que Deus está por trás deste projeto. Então o trabalho foi passando por esse período de ascensão, à medida que pessoas foram acreditando na visão, foram se unindo a nós, foram investindo recursos financeiros e foram também dando de si, das suas habilidades, da sua capacidade, o projeto voluntário, o auxílio voluntário que fez com que pessoas se aproximassem, se unissem a nós e o trabalho então pudesse dar esse pulo. Muito bom, pastor. O Barco Clínica é um dos projetos da Missão Pescadores. A Missão Pescadores tem vários projetos e eu gostaria de perguntar para a Cléo como consolidar todos esses projetos, projeto Sementar, projeto de creche, projeto de ginásio, projeto do Barco Clínica, como uma coordenadora de projetos, como é consolidar cada etapa desses projetos? A Missão Pescadores passou, então, essa transição da MEAP para a Missão Pescadores no ano de 2015, e foi uma diferença muito grande que nós vimos nos projetos, porque a Igreja Batista Metropolitana hoje é a organizadora, mantenedora desses projetos todos, em todo o litoral da Bahia, uma grande responsabilidade, mas nós mantemos todos os parceiros. Essa consolidação é a chegada desses parceiros que têm estado conosco, que geram esse sustento para todos os projetos, porque só a Metropolitana não poderia abraçar todos esses projetos que abraçou há 3 anos atrás. Então, nós vemos hoje um número de 500 crianças entre as nossas 2 creches em Barcelos do Sul e Boipeba, e mais o ginásio poliesportivo. Nós temos 500 crianças lá. Se somarmos a ABM, teremos 701 crianças. Fizemos essa conta. 701 crianças sendo cuidadas e sustentadas só nos projetos que são de educação e o projeto de educação e o ginásio. Então, a fase da consolidação é quando as equipes estão trabalhando organizadamente nos projetos, temos missionários trabalhando nos projetos, porque não é só a parte técnica, nós temos a parte espiritual, que é muito importante em cada um dos projetos. Então, os missionários trabalhando, levando a palavra de Deus, evangelização, o discipulado para cada uma dessas pessoas envolvidas, e também o sustento
o sustento para cada um. Porque, como o Abrão falou, esse catamarã, 13 anos nós temos o barco Clínica na Água, então é um projeto que gera uma demanda financeira para manutenção. Agora nós vamos ter que levantar o barco da água para passar tinta venenosa e dar toda uma manutenção nesse barco, trocar o piso. Isso é um recurso financeiro alto. E quando a gente vê as pessoas da igreja recebendo cartas de oração mensais e se juntando a nós nesses desafios extras que os projetos vão trazendo, isso é uma alegria para nós e é uma parte da consolidação dos projetos. Os projetos não têm o nosso nome, Cléo, Abraão, Valmir ou Edilene. Tem o projeto Igreja Batista Metropolitana Missão Pescadores ABM. E o que nós queremos é que eles sejam consolidados para muitos anos ainda aí para frente. Muito bom. Pensando ainda um pouco sobre autossustentabilidade, formação de parcerias, Pastor Valmir, me conta como foi lá em Simões Filho, esse processo de formação de parcerias rumo a essa consolidação do projeto. Existia, claro, um desejo muito grande de avançar, né? E eu não tinha ideia de como avançar, né? E nós realmente começamos a pedir a Deus que enviasse pessoas. E eu me lembro que quando nós chegamos lá em Simões Filho, era eu e Thelma, com 32 crianças. Imagina você, uma pessoa, Thelma sozinha com 32 crianças, e começamos a pedir ao Senhor que enviasse pessoas. E começaram a chegar essas pessoas. E começamos a pensar na possibilidade de colocar essas crianças em condições melhores dentro do projeto, como oferecer para essas crianças um reforço escolar, porque percebemos o quanto elas precisavam ser acompanhadas, né? Então nós começamos, o nosso desafio foi ter uma professora. Começamos a orar e apareceu essa professora, né? Surgiu essa professora, ela começou a dar aula. Depois começamos a pensar nos adolescentes. Ora, vamos tirar esses adolescentes da rua. Não é só vir ao projeto no domingo, mas durante a semana, como vivem esses adolescentes? Aí surgiu então a ideia de aula de informática além do reforço escolar. E esse reforço escolar, nós começamos a perceber o depoimento dos pais. Eles diziam: o que é que vocês estão fazendo que nossos filhos melhoraram tanto na escola? Porque eles ouviam na escola, nas reuniões da escola, o quanto essas crianças tinham melhorado. Eu lembro que a gente conversava um pouco sobre como implantar a aula de informática lá em Simões Filho, e eu lembro também que você falava comigo que tinha uma parceria com o Sebrae. Como é que foi isso? Isso. Na realidade, não foi tanto uma parceria com o Sebrae. Quando nós pensamos na aula de informática, nós tivemos um pensamento assim: 2 máquinas, 2 computadores, né? E aí surgiu uma oportunidade no Senai de entrar em uma concorrência com outros projetos. Nós encaminhamos um ofício e, para nossa alegria, nós fomos contemplados. Hoje nós temos uma sala de informática com 15 computadores, né? E com os adolescentes, também com os adultos, né? E tem sido uma bênção. Bem, muito bom. Edilene, seguindo ainda o fluxo da consolidação, a ABM tem um perfil muito parecido com a Missão Pescadores no que tange aos seus projetos, né? A gente sabe que lá tem aula de música, aula de esporte, né? Dentre vários projetos. Como é consolidar esses projetos? O projeto foi se consolidando à medida que a gente sentiu a necessidade de incluir mais crianças dentro do projeto. Então, essa consolidação se deu na busca de pessoas também que foram voluntárias, que são pessoas voluntárias, que chegaram até nós como psicólogos, psicopedagogos, e os próprios professores. A ABM, ela é uma empresa com CNPJ, né? Que é um ministério da IBAN, mas é uma empresa à parte. Então, a gente sentiu a necessidade também de ter uma pessoa na secretaria, porque quando a gente começou aqui, a única contratada era uma professora só. E agora não, agora a gente tem uma equipe de trabalho no financeiro, tem uma equipe de trabalho na parte administrativa, e isso nos deu o suporte de ampliar os projetos. Então, quando a nossa diretoria agora pegou a ABM esse ano, nós começamos a implantar novos projetos
criamos o projeto Sopa, já distribuímos mais de 2.000 potinhos de sopa nas comunidades, porque também eu quero salientar que a gente começou com a comunidade de Bate-Facho, mas teve uma época que a igreja começou a construir, a gente alugou um prédio ali na Jorge Amado. Hoje nós temos crianças da Boca do Rio, da Jorge Amado e do Bate-Facho. Então, a gente veio para aqui para o Imbuí, eles vieram para aqui também conosco. E aí nós criamos esse projeto Sopa para se aproximar mais da comunidade. E aí nós vamos 2 vezes no mês, um dia no Bate-Facho, vai fazendo esse rodízio, Bate-Facho, Bolandeira e também Boca do Rio. Até o pastor Valmir também, que conheceu o projeto, nós vamos levar para lá, para Simões Filho, no mês de setembro. E esse mês ainda, na próxima semana, nós vamos para Flamboyante, porque o pastor Robson também pediu que a gente levasse esse projeto. Além disso, foi a ideia do pastor Abraão, como a gente voltou a dar alimentação, o almoço para as crianças, que a gente ficasse de segunda a quinta. Aí nós dissemos, não, então sexta-feira, toda a equipe vai visitar os familiares dos nossos alunos, que a gente também quer evangelizar e aproximar eles de nós. Quando nós fizemos essa visita, nós vimos a necessidade das pessoas que não tinham nem banheiro em casa. Aí começamos um novo projeto, o projeto Reformar. As irmãs daqui da igreja, que são arquitetas, se uniram a gente, foram lá, fizeram o desenho de banheiro, nós já construímos 3 banheiros, reformamos uma casa e estamos agora na construção de um novo banheiro na casa de uma menina carente. E que, graças a Deus, esse projeto nasceu no nosso coração e a gente recebe doações. Quando a gente chega, foi depositado tanto para esse projeto Reformar. Domingo agora, as Mensageiras dos Reis fizeram uma cantina, entregaram o recurso para a gente e eu falei para elas que a gente vai investir nesse banheiro da nossa aluna e vou mandar a foto do antes e do depois para elas. Então, assim, é pela fé. As coisas estão crescendo, graças a Deus, né? Eu quero ressaltar também a importância da diretoria, né? Cada um assumir um papel. Nessa parte de reformar, Jorge, a Yara toda criativa, já está com as meninas do reforço escolar. Então, cada projeto está sendo dividido entre nós. E aí a gente tem crescido e tem se consolidado através disso. Muito bom. Estamos chegando agora ao fechamento do nosso bate-papo e não poderia faltar a fase de encerramento. Uma fase um pouco estranha, uma fase de encerramento. Pastor, explica um pouco o que é essa fase de encerramento. A gente vai encerrar o projeto, é isso? Não, pessoal, tudo na vida é feito de ciclos, não é? Quando nós falamos sobre finalização, eu disse que são 4 itens importantes no desenvolvimento de um projeto. É o início, o avanço, né, a ascensão, depois a consolidação e, por último, finalização. Quando a gente fala de finalização, nós estamos pensando na finalização tanto de etapas, por exemplo, Cléo citou aqui a MEAP, que durante mais de 20 anos esteve trabalhando na Bahia. Depois a igreja, nessa fase de consolidação, assumiu tudo e montou a Missão Pescadores. A MEAP aos poucos deixou de existir. Hoje a MEAP ainda é nossa parceira, mas ela já não tem mais essa grande responsabilidade. O trabalho é autossustentado pela própria igreja. Então, são finalizações de etapas. São pessoas que trabalharam conosco durante esses anos todos, que deram sua vida, que deram da sua experiência, que deixaram um legado entre nós e que depois de um período tiveram que sair do ministério e passar para uma outra etapa da sua existência. Como nós, que somos líderes, iremos passar também. Nós não podemos pressupor que esse projeto tenha que depender de um só líder. Uma das características de um projeto maduro é que ele aprendeu a ampliar o seu número de liderança. Então, existem outras pessoas envolvidas, o projeto não é concentrado só na figura de uma pessoa, mas existem outras pessoas trabalhando que podem substituir e dar um outro impulso e fazer um projeto ainda melhor. É interessante que Zacarias, capítulo 4, verso 10, há o texto que diz assim, que nós nunca devemos desprezar o dia das pequenas coisas. Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais, porque o que eles estão falando aqui, o que nós estamos falando, é só uma amostra de tudo que Deus está fazendo no meio da Igreja Metropolitana. Existem outros projetos, o projeto do Presídio, o projeto da Jamaica, o Madrugada com Deus, que é um projeto de distribuição de sopas para carentes, mendigos de rua, né? O projeto Entre as Prostitutas na Rua, o pessoal que vai para a Lagoa Seca. Então, assim, existem vários projetos que estão envolvidos aqui, que nasceram no coração dos irmãos e fazem parte desse conjunto, dessa união de esforços da Igreja Metropolitana, tornando tudo isso muito grande. Mas, claro, essas etapas precisam ser muito bem fundamentadas para que no instante em que lideranças forem deixando isso na mão de líderes novos, o trabalho possa progredir, haja sustentabilidade, haja os mecanismos organizacionais necessários, recursos humanos necessários para que o projeto continue avançando.
Como eu disse, não sabemos o que Deus vai fazer amanhã. Eu sei que Ele vai continuar fazendo. Não é? O mesmo Deus que construiu todas estas coisas vai fazer algo muito maior ainda entre nós. Por isso é muito gostoso poder ver cada um compartilhando a experiência que tem vivido em cada pequeno detalhe desses projetos. Por isso é muito bom poder contar com uma igreja dinâmica, que ama a obra de Deus como a Metropolitana, crentes, irmãos que são fiéis. Vivemos numa época em que as pessoas acham que as igrejas arrecadam dinheiro para benefício dos pastores. Na nossa realidade não é assim. Nós, pastores e líderes, somos assalariados, somos empregados da igreja, recebemos um salário fixo determinado pela diretoria da igreja, e todo o recurso da igreja é canalizado para essas obras sociais, para esses projetos missionários, para crianças carentes, para a construção, por exemplo, do projeto Cimentar. Quer dizer, nós estamos construindo agora a 48ª casa, né? Fora as casas que foram construídas ali no Bate-Facho e as reformas de banheiro. Então, 48 famílias que receberam uma casa, que tem hoje um lugar digno para viver, para agasalhar os seus filhos. Tudo isso por causa da união de esforços no meio da Igreja do Senhor. São etapas de vida, o projeto não é nosso, é de Deus, Ele vai continuar avançando, a Igreja do Senhor. Eu tenho muito que agradecer a Deus por uma igreja dinâmica como a Metropolitana, e peço ao Senhor que a gente continue aprendendo cada vez mais a fazer missões, a entender o que exatamente missões significa, que outros irmãos se levantem colocando à disposição o que sabem fazer, os seus talentos, as suas habilidades e os recursos que tem para esses e para muitos outros projetos que Deus vai continuar colocando e confiando nas nossas mãos. Amém. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer ao pastor Abraão, Cléo, pastor Valmir e Edilene. Foi muito bom poder ouvir mais histórias dos projetos da nossa igreja. Eu comecei abrindo esse bate-papo perguntando ao pastor Abraão se a igreja era uma igreja missionária, e nós temos mais do que provas aqui que a Igreja Batista Metropolitana está aprendendo a ser e vai continuar sendo missionária, vai continuar dependendo do Senhor para gerir tantos projetos relevantes aqui no estado da Bahia. Que Deus abençoe cada projeto que foi falado aqui, que Deus abençoe a sua vida também.